Eu espero that you can all go diamond and experience this on stage. que esses peixes diamantes que estejam aqui no palco sejam passados para vocês. Tonight, we wanted to tell our story to you. Hoje à noite queremos contar a nossa história para vocês. And we hope that whatever we say, Esperamos que o que quer que digamos, that some of you can relate to. que algum de vocês possa se relacionar conosco, identificar conosco. And that you realize that if we can succeed in this business, E that you realizar que can se nós too. conseguimos ter sucesso neste negócio, If we can succeed, so can you. se nós conseguimos obter sucesso, vocês também podem. 13 years ago, 13 anos atrás, when Steve and I started in this business, quando Steve e ela começaram neste negócio, we had absolutely no idea what kind of a lifestyle this business would get us one day. não tínhamos ideia sequer do estilo de vida que esse negócio podia oferecer. We had no idea that one day we would be traveling all over the world Não tínhamos ideia de que estaríamos viajando pelo mundo todo and talk about this business to thousands and thousands of people. e falar sobre esse negócio para milhares e milhares de pessoas. When we saw this business Quando nós 13 vimos esse years negócio, ago, 13 years quando ago, nós vimos esse negócio 3 anos atrás, all we understood was that we could make $800 more a month. quando nós vimos esse negócio, entendemos que podíamos fazer simplesmente $800 a mais por mês. And that got us very excited. E isso nos tornou muito animados, muito entusiasmados. So we started making a list. Então começaram fazendo uma lista. We thought of everybody that we had ever known that lived in Miami. Eles lembraram de todas as pessoas que eles podiam ter conhecido em Miami. Todas as pessoas que eles conheceram, eles colocaram na lista. And we started to show the plan over and over and over again. E começaram a mostrar o plano de novo, e de novo, e de novo, e de novo. And the more we showed the plan, the more excited we got. E quanto mais mostraram o plano, mais entusiasmados ficavam. And we went direct in 4 months. E foram diretos em 4 meses. And then we showed the plan a little bit more and we went pearl. Aí mostraram o plano de novo e chegaram à pérola. And we showed the plan more and we went emerald. E mostraram o plano mais vezes e chegaram à esmeralda. And as emeralds, we were making more money than we had ever made in our lives. E como esmeraldas faziam muito mais dinheiro do que a vida inteira deles. We were able to pay off all our bills. Eles eram capazes de pagar todas essas contas. We were able to just go out to dinner more. Eles eram capazes de sair para jantar cada vez mais. We could put our children in a private school. Podiam colocar as crianças numa escola particular. And we had a wonderful life. E tinha uma vida maravilhosa. And then at the same time that we were emeralds, Tim and Connie Foley were emeralds too. No mesmo tempo que eles eram esmeraldas, o Tim e a Connie Foley também eram esmeraldas. And then Tim and Connie decided to go diamond. Aí Tim e a Connie Foley decidiram ir a diamante. And we were still emeralds. E eles ainda eram esmeraldas. And that's when we really had to look at ourselves. E era isso realmente que eles tinham que olhar dentro deles. Because we had to make a decision. Do we want to stay emeralds or do we want to go diamond? Eles tinham que fazer uma decisão. Se eles queriam ficar como esmeraldas ou se eles queriam ir a diamante. All of us have to pay the price in this business. Todos nós temos que pagar o preço neste negócio. Some of you pay your price as directs. Alguns de vocês pagam o preço ao nível de direto. Others pay the price as pearls or as emeralds. Outros pagam o preço ao nível de pérola ou ao nível de esmeralda. Steve and I definitely paid our price as emeralds. O Steve e ela definitivamente pagaram o preço quando eram esmeraldas. Because as emeralds, even though we made a lot of money, Steve still had his job. Mesmo como esmeraldas, eles faziam um bom dinheiro, o Steve ainda tinha o emprego dele. He was a pilot and he loved to fly. Era um piloto e adorava voar. And he really didn't want to give up his job because he thought he would miss flying. Ele não queria desistir de largar o emprego dele porque ele gostava muito de voar. So we knew we had to make some changes in our lives in order to move on. Então sabiam que tinha que fazer algumas mudanças na vida para poder continuar. And any time you change, it's painful. E em qualquer momento da sua vida que você mude, isto é doloroso. So when you're changing,
When it's a little bit painful, that's when you pay the price. Quando você está crescendo e é um pouco doloroso, é exatamente nesse momento que você está pagando o preço. Steve paid the price by quitting his job. O Steve pagou o preço por desistir do emprego. He gave up flying for a little while to build this business. Ele deixou de pilotar para poder construir esse negócio. I had to do a lot of changing also. Ela também teve que mudar muito, fazer muitas mudanças. I changed by really working on my self-confidence. Ela mudou muito trabalhando na sua autoconfiança. I was absolutely terrified to speak on stage. Ela tinha horror, pavor de falar em palco. And I knew that as a diamond I would have to speak on stage a lot. E sabia que como diamante ela teria que falar muito no palco. But as I told you last night, the way I changed was this. Como ela falou para vocês ontem à noite, o jeito que ela mudou é o seguinte. I acted as if I was not afraid. Ela fingia que não tinha medo. I had to do something. I couldn't just sit and wait for my fear to go away. Ela tinha que fazer alguma coisa, ela simplesmente não podia esperar que o medo dela fosse embora sozinho. I had to do something. I had to act on it. Ela tinha que fazer alguma coisa, ela tinha que trabalhar em cima disso. 1 year after Steve quit his job, we were in diamond qualification. Um ano depois que o Steve deixou o emprego, eles foram a diamante. And the very first thing we did when we went diamond, we bought Steve an airplane. Aí a primeira coisa que fizeram, um ano depois de ir a diamante, a primeira coisa que fizeram foi comprar um avião para o Steve. And I think for me, it was probably the happiest day of my life when I saw Steve get into his own airplane. Isso para ela foi o melhor dia da vida dela, sabendo que o marido dela, o Steve, entrou no avião dele. Our lifestyle has been so incredible ever since we went diamond. O estilo de vida deles tem sido cada vez mais incrível desde que foram diamantes. We feel so blessed with this business. Eles se sentem tão abençoados por este negócio. Right now, we're building a beautiful house on the water. Agora Just north of Palm Beach, Florida. Agora estão construindo uma casa maravilhosa perto da água, lá em Palm Beach. It's a house that's very large. É uma casa muito grande. It has 1,100 square meters. 1,100 Tem square meters. Tem 1.100 metros quadrados a casa. It has 6 bedrooms and 8 bathrooms. Tem 6 quartos e 8 banheiros. We have a beautiful sandy beach at the bottom of our property with palm trees on it. E eles têm embaixo da casa, passa a praia, embaixo da casa deles. But I want you to know, the most important thing that we have done in this business, we have made incredible friends. Friends. Mas a coisa que é a mais incrível nesse negócio que estão fazendo sempre é que estão fazendo amigos incríveis nesse negócio. Because wherever we go, wherever we travel, we either go with friends or we meet friends there. Uma das coisas maravilhosas é que ou eles viajam com os amigos, ou então onde eles viajam pelo mundo, eles vão lá e encontram amigos lá. And I want you to know, the reception you gave us tonight will always be in our minds. E quero que vocês saibam que a recepção que vocês nos deram hoje à noite vai estar sempre gravada na nossa mente. And thank you. And I just hope and pray that every single one of you will someday be on this stage and experience what we experienced tonight. Espero que cada um de vocês esteja aqui hoje, sinceramente, experimente o que está aqui hoje em cima desse palco. You are special, you can do it. Go Diamond. Vocês são especiais, God vocês bless podem you. fazer isso. Vamos diamante. Por favor, dá para acender a luz para o pessoal escrever? Years ago, we had no idea what this business was going to have for us. Há 13 anos atrás não tínhamos ideia do que esse negócio poderia fazer por nós. We could only see just a few weeks into the future at that time. Só podíamos ver um pouco além do futuro, pouquinha coisa no futuro. I know that when we had that first meeting in our house, eu sei que quando tivemos aquela primeira reunião na nossa casa,
And no one showed up at the meeting except for our sponsors. E ninguém apareceu naquela reunião, simplesmente nossos patrocinadores. We had doubts that this business was going to work for us. Tínhamos dúvidas se esse negócio ia funcionar para nós. But that doubt was overcome because of the relationship that we had started with our sponsor. Mas essa dúvida terminou por causa do relacionamento que nós estabelecemos com o nosso patrocinador. They stayed there with us and tried to find out what we were not doing correctly. Ficaram lá até tentar descobrir o que nós não estávamos fazendo de certo. And we found out that the thing that we were doing that wasn't right was we tried to do it our way. Eles sentaram e descobriram que as coisas que não estavam dando certo, que eles estavam tentando fazer a coisa do jeito deles. I mean, after all, Annette and I had been to school. We had a college education. We had a college education. Eles tinham uma educação de escola, de faculdade. We lived in a nice house. Viviam numa bela casa. We had a good job. Tinham um bom emprego. What do these people know about our future? O que essas pessoas sabem sobre o nosso futuro? And of course, the results of that first meeting were incredibly bad. E é claro, logicamente, os resultados dessa primeira reunião foram tremendamente maus. So we decided we had better start listening to someone else Então começaram a escutar outras pessoas and becoming part of the system. e se tornando parte do sistema. Our second meeting in our house, A segunda reunião na nossa casa, we had over 20 people tinham mais de 20 pessoas, because I did it the way that we were being taught from our sponsor. porque fizeram do jeito corretamente, conforme o patrocinador tinha orientado. We didn't need any more meetings after that Não precisavam mais de reuniões depois daquela, because we had a lot of people that were willing to help us get our business started. porque tinham muitas pessoas que estavam esperançosos que nosso negócio funcionasse, começasse. And all I could think about at that time was how to book the next meeting, E tudo que ele estava pensando naquela época era de como marcar a próxima reunião, how to get into the next house, como entrar na próxima casa and how to book the next meeting for the new distributor. e como marcar a próxima reunião para o novo distribuidor. This went on for the next 2 months, Isso ocorreu por 2 meses and our business began to grow. e o negócio começou a crescer And we saw a lot of people come into business. e viram muitas pessoas entrar no negócio. We were always trying to find out how to get more time to spend in the business. E estavam sempre buscando fórmulas de passar mais tempo com o negócio. But then some very important things happened. Aí algumas coisas importantes aconteceram. Our business didn't grow quite so fast O negócio não começou a crescer tão rápido, because we had neglected one of the most important parts of the business. porque não fizeram as partes mais importantes do negócio. And that was to teach other people to build it for themselves. E essa parte importante era ensinar as pessoas a construir isso para elas mesmas. Your business will grow directly proportional to how well you teach others. O seu negócio vai crescer proporcionalmente o quão bem você ensina os outros. That's why we have seminars like this. É por isso que nós temos seminários e convenções como esse aqui. That's why we have the smaller meetings, the smaller seminars. É por isso que nós temos seminários menores também. That's why we have the open meetings. É por isso que nós temos os open meetings. And we began to understand that. E começamos a entender isto. We went to our first function, our 3rd month in the business. Eles foram à primeira convenção no 3º mês de negócio. And just like many of the people in this room, it was somewhat of a financial burden for us. A financial hardship. E era alguém foi nessa convenção, era uma pessoa que tinha um bom lado financeiro. We had to take off time from our jobs, Tinham que tirar tempo dos empregos, find a babysitter for our children, encontrar um babá para as crianças, drive for 14 hours, dirigir por 14 horas, find a hotel, achar um hotel, get all dressed up, ficar todo arrumado, stand in line, ficar em fila, find a seat, achar uma cadeira and try and figure out what we were doing there. e tentar descobrir o que eles estavam fazendo lá. We didn't have one of the great seats you have up in the front here. Eles não tinham essas cadeiras que vocês têm aqui na frente. We sat way back Eles in the back sentaram bem lá no fundo eles sentaram, because we got there a little bit late. porque chegaram lá um pouquinho tarde. I couldn't believe people would get there early to listen to someone else talk. Ele não podia entender por que tinha que chegar cedo para escutar alguém falar. But that first seminar changed our lives Mas esse primeiro seminário mudou a vida deles, because we saw that there was a team that we wanted to become a part of. porque descobriram que tinha um time que eles queriam fazer parte. We went home with a whole new feeling about the business, Eles foram para casa com um novo sentimento sobre o negócio, with a new commitment, com um novo compromisso, because we knew we had a lot of work to do. porque sabiam que tinham que fazer muito trabalho.
it was about that time that we met Tim and Connie Foley. Foi exatamente nesse tempo que conheceram o Tim e a Connie Foley. When I first met Tim, I knew there was someone that I could relate to. Quando ele encontrou o Tim, ele encontrou alguém que ele podia se relacionar. Tim is the kind of man that can look you right in the eye and tell you the real story. O Tim é aquela pessoa que te olha no olho e te diz realmente a verdadeira história. Connie's the type of woman that can look you in the eye, tell you the real story and make you feel good while she's doing it. E a Connie é aquela mulher que te olha nos olhos e te diz a história verdadeira e te faz sentir bem. These were the kind of people we knew we could grow to love and respect. Essas são as pessoas que sabiam que podiam amar e respeitar. So we began to build the business together. Então começamos a construir o negócio juntos. This is one of the key points in building a successful business. Isso é um dos pontos chaves em construir negócios de sucesso. You can run by yourself for only a little while. Você pode ir por sua conta por um pouco período de tempo. But you can run farther and you can run faster when you have someone to run with. Mas você pode correr mais longe e mais rápido se você tem com quem correr. Tim Foley was my running partner in the business. O Tim Foley foi o parceiro dele de corrida no início. And we drove the miles together and E drew the dirigiu circles as milhas together juntos e desenhando círculos juntos. and became great friends. E se tornaram grandes amigos. Now I'm not going to tell you that it was totally easy to build the business then. Eu não vou te falar que foi muito fácil construir esse negócio naquela época. Nor will I suggest that it's going to be easy for you. I'm not going to suggest E that não it's vou going te to sugerir que isso vai ser fácil para vocês também. But it's easier than having a job the rest of your life. Mas é muito mais fácil do que ter um emprego o resto da sua vida. It's easier. É mais fácil. It's easier than waking up with that uncertainty and not knowing what the future's going to hold for you and your family. É muito mais fácil do que acordar com aquela incerteza do futuro que vai prometer para você e para sua família. Because when you begin to build this business, Porque quando você começa a construir esse negócio, you now control your destiny. você controla o seu destino. It's in your hands Está now. nas suas mãos agora. And we began to realize that early in the E nós business. começamos a perceber isso cedo no negócio. And it became a passion for E us. se tornou uma paixão para nós. No question about it. Não questionamos nada. We got in the beginning Entramos just no início for a little bit of money. só por um pouco de dinheiro. And then we began to build it and began to realize what this business was E truly começamos a about. construir, trabalhar e realmente começamos a descobrir sobre o que era esse negócio. Yes, it's about money. Era sobre dinheiro. Yes, it's about a better lifestyle. Sim, é sobre o melhor estilo de vida. But more importantly, it's about friendships. Mas mais importante do que isso é sobre amizades. You're sitting next to people right now Você está sentado perto de pessoas bem agora that you may not know, que você talvez não you conheça, know nothing about, você não sabe nada a respeito, but if you build this business together, mas se você construir esse negócio junto, you go direct together, se vocês forem diretos you juntos, go pearl together, vocês vão para a pérola you go juntos, emerald together, vocês vão a esmeralda you juntos, go diamond together, vocês vão a diamante juntos, they will become closer to you than your brothers and sisters. eles vão se ficar mais perto de vocês do que seus irmãos ou seus parentes. That's what's happened in our business. Foi isso que aconteceu no nosso negócio. When I still had a job, Quando ele ainda tinha um emprego, it was a challenge because I had to go to work many times very early in the morning. era um desafio, porque ele tinha que trabalhar muitas vezes cedo de manhã. My job required me to go to work sometimes at 1 or 2 o'clock in the morning. Às vezes ele tinha que trabalhar 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. I know a lot of people in this room are still out showing the plan at 1 o'clock in the morning. Ele sabe que existem muitas pessoas na sala que estão mostrando o plano ainda nessa hora, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. We were doing the same thing. Eles também estavam fazendo a mesma coisa. Or maybe driving back from a plan. Ou então dirigindo de volta de um plano. But we figured out early Mas descobrimos logo that there was a mountain to climb. que existia uma montanha a subir. We, just like everyone before us, E nós, como todas as pessoas antes de nós, would have to pay the price. teremos que pagar o preço. And that was not a great price to pay. E isso não era um grande preço a pagar. I had to fly airplanes and many times in the Bahamas Ele tinha que voar aviões muitas vezes ali no Bahamas, or someplace in the Caribbean. ou então no Caribe. And my job was to chase bad guys. Bad guys, E o, smugglers. e o trabalho dele era de caçar contrabandistas. Because their job Porque o trabalho deles was to get past me. era passar através dele. My job O trabalho dele was to make sure that didn't happen. era ter certeza de que isso não acontecesse. And it was like a little game we played at night. Então era como um joguinho que jogavam à noite.
And it was kind of fun. E era até divertido. And I had a good time playing that game. Ele tinha um bom jogo, ele gostava disso. I would listen to the radar operators. Ele escutava para os operadores de radar. I would use my night vision equipment. Ele utilizaria os equipamentos de voo dele. And sometimes I would catch them. E às vezes ele os pegava. And sometimes I wouldn't. E às vezes não pegava. And the game was fun. Mas o jogo era divertido. But it didn't do anything for our family. Mas não fazia nada pela nossa família. It didn't set my family free. Não deixava minha família livre. It didn't ensure a quality future for our children. Não dava segurança para a qualidade de nossas crianças. All it did was make me have fun. A única coisa que esse emprego fazia era me divertir. And I began to realize how important this business was. E comecei a perceber de como é importante esse negócio. Because we saw people around us begin to change. Porque vimos pessoas ao nosso redor começar a mudar. I saw someone like Tim Foley, Eu vi alguém como Tim Foley, who was a very competitive man que era um homem muito competitivo, with a very strong spirit, com um espírito muito forte, change before my eyes. trocar na frente dos meus olhos, mudar na frente dos meus olhos. Tim is still a very competitive man O Tim ainda é um homem muito competitivo, with a strong but compassionate spirit. com um espírito forte, mas com compaixão. Don't ever expect Tim Nunca espere que o Tim, or any of the people that Tim has something to do in the training of, ou então qualquer pessoa que o Tim tenha a treinar, to sit down with you a sentar com você and commiserate with you on the negative parts of your e business. ficar discutindo as coisas negativas do negócio de vocês. It's not gonna happen Não vai acontecer, because they know the secret for success porque eles sabem que o segredo para o sucesso is to build on your successes. é construir nos seus sucessos. They understand that failures Eles entendem que os fracassados are the stairways to success, são os degraus para o sucesso, but the successes mas os sucessos are the elevators to success. são os elevadores para o sucesso. You can take the stairs or you can take the Você elevator. pode subir pelas escadas ou você pode subir pelo elevador. And they know this. E eles sabem disso. And we would sometimes talk together late at night E às vezes conversávamos tarde à noite and dream of someday e sonhar de algum dia having 500 people in a room. 500. se sonhar em um dia ter 500 pessoas numa sala. And after 500 people got in a room, E depois de 500 pessoas se juntaram numa sala, we dreamt of having 1,000 people. sonhar em ter 1000 pessoas. And then after 1,000, 2,000. Depois de 1000, 2000. We were sitting down the other day Estávamos sentados ali outro dia, thinking of the tens of thousands of people around the world pensando sobre as centenas de milhares de pessoas pelo mundo, that are being blessed because someone could pass a dream. sendo abençoados porque alguém pôde passar o sonho. And I think that's what all of our jobs really are. E eu acho que é isso mesmo que nosso trabalho é. Not just to draw the circles, Não só desenhar as bolinhas, not just to drive the miles, não só dirigir as milhas, not just to sacrifice when needed, não só se sacrificar quando é preciso, but to pass the dream mas passar o sonho and let the other people understand and appreciate the dream e deixar outras pessoas entenderem e apreciar esse sonho and pass it to others. e passar a outros. People ask us, how has this affected your children? As pessoas perguntam como isso afetou nossas crianças. When we got in the business, Quando eles entraram no negócio, our youngest son was 4 years old. o filho mais novo tinha 4 anos, Our oldest son was 9 years o old. mais velho tinha 9 anos. We put our children to work in the business. Nós colocamos as crianças para trabalhar no negócio. Our youngest son would talk to people when they came in the house. O menorzinho falava com as pessoas quando vinham para casa. Our oldest son would help carry things out to people's cars for them. O mais velho carregava as coisas para o carro das pessoas que vinham às casas. We taught him how to help take orders. E ensinamos ele a como receber ordens. And as he became older, we taught him how to place orders. E depois, quando ficou mais velho, ensinamos ele a delegar ordens. They love to come to the functions. Eles adoram vir às convenções. They love to meet the other kids in the business. Eles adoram conhecer as outras crianças do negócio. They tried to sneak in so that they could hear the speakers. Eles tentam entrar para que eles possam escutar os palestrantes. They have both been listening to tapes since we got in this business. Eles escutam fitas desde que entraram no negócio. We encourage them to read the books. Nós os encorajamos para eles ler os livros. Now it hasn't been so easy for them either. Também não tem sido muito fácil para eles também. There were times when we had to leave them with a babysitter. Porque haviam tempos onde tínhamos que deixar eles com as babá. There were times when I tried to leave them with my parents. Tinha tempos que eu tinha que deixar eles com meus parentes, com meus pais. Because we knew we had to get the job done. Porque sabíamos que tinha que fazer o trabalho. And people say,
Well, what happened to them? How are they today? Bem, o que aconteceu com eles? Como é que eles estão hoje? It taught our kids more about strength and character. Se ensinou mais para nossos filhos sobre força e caráter. Our youngest son, when he was 12 years old, O nosso filho mais novo, quando fez 12 anos, had a problem that happened really when he was born. teve um problema que realmente aconteceu quando ele nasceu. I had a call from from my wife. Ele teve uma chamada da esposa, I was at work, ele estava no trabalho, telling me that he was in the hospital. me dizendo que ele estava no hospital. Well, that wasn't big news because he had been in the hospital so many times. Bem, isso não era muita novidade, porque ele já tinha tido no hospital várias vezes. And through the miracle of surgery E através do milagre da cirurgia and the grace of God, it had always worked out. e a bênção de Deus, sempre deu tudo certo. And I thought, this is just another one of those things. E ele falou, isso é mais uma daquelas coisas. But it wasn't. Mas não era, It got bad. ficou ruim. The doctors had to perform surgery on his eyes, O médico falou que teria que realizar algumas cirurgias no olho. and the surgery didn't work. E a cirurgia não funcionou. And I kept telling him, take him to another doctor. E falou, continuou falando, leve para um outro médico. We have the money. We're in the business. Nós temos o dinheiro, nós estamos no We negócio. were emeralds at the time, and we were making very good money. Nós éramos esmeraldas na época, estávamos fazendo um bom dinheiro. The doctor said, look, I am the best doctor for him. O médico falou assim, eu sou o melhor médico para ele. People come from around the world to see me, Pessoas vêm pelo mundo todo para me ver. and I did the best job I could, E fiz o melhor trabalho que pude. and it didn't work. E não funcionou. One of his eyes Um dos olhos dele is completely blind. é completamente cego. The other eye, O outro olho he has maybe 10% of his vision, tem 10% de sua visão. and it'll never change. Isso nunca vai mudar. And I didn't know what to tell him. E eu não sabia o que dizer para ele. I stayed there with him that night in the hospital. Ele ficou com ele naquela noite no hospital. I didn't hear from anyone that I'd worked with. Ele não escutou nada com quem ele trabalhava. The people at my job had forgotten us. As pessoas do antigo emprego dele tinham esquecido dele. But his room looked like a florist shop Mas o quarto do menino parecia uma floricultura, because of the people in the business. pelas pessoas que estavam no negócio. And when I told him what had happened, E quando disse a ele o que aconteceu, he said, Dad, ele disse, pai, will I still be able to use my computer? será que eu ainda vou poder usar meu computador? And I said, yes, the doctor said you can still do that. E o médico disse, sim, você ainda pode fazer isso. We'll have to buy you a special screen, but you can still do it. Nós teremos que comprar para você uma tela especial, mas você ainda vai poder utilizar. Dad, will I still be able to go to college? Pai, ainda vou poder ir para a faculdade? And I said, I don't know, son, Ele falou, eu não sei, filho. but if you try, I think it'll happen for you. Mas se você tentar, pode acontecer para você. And he said, Dad, E ele will disse, pai, will I still be able to do the things in life that I really want to do? será que eu vou ser capaz de fazer as coisas na vida que eu realmente quero fazer? And by this time, I didn't know what to say. E nesse ponto eu já não sabia mais o que falar. It was a very emotional time for Annette and I. Foi um tempo muito emocional para ele e para a Anete. And he saw this. E ele viu isso. But he had listened to hundreds of tapes before then. Mas ele tinha escutado centenas de fitas antes disso acontecer. He had read many books Ele tinha lido muitos e muitos livros before then. antes disso. And he said, Dad, E ele disse, pai, it's okay. tá tudo bem. It's okay about my eye. Não tem problema sobre meu olho. God gave me 2 eyes and 1 is enough. Deus deu-me 2 olhos e um é o suficiente. And something happened inside of me. E alguma coisa aconteceu dentro de mim. And I thought, how can I ever think this business is too difficult? E como posso pensar de uma forma que esse negócio é difícil? How could I ever think this business has too big of a mountain to climb? Como posso pensar que esse negócio tem uma montanha muito grande a ser escalado? How could I ever accept anything but success in this business? Como posso aceitar qualquer coisa a não ser o sucesso neste negócio? I have both eyes Ele tem ambos os and olhos, both arms, ambos os and I braços, can walk e okay. pode andar I tudo don't bem. stumble and fall down. Ele não cai, não tropeça. And this kid has inner strength. E essa criança tinha muita força. Let me tell you the end of the story. Deixa eu te contar o fim da história. People told us he would never be right again, As pessoas falaram que ele nunca seria bom de novo, but we didn't listen to him. mas não escutaram para essas coisas. Tim Foley didn't listen to him. Tim Foley não escutou para essas coisas. Many of the other, at that time, were pearls, emeralds, and a few diamonds in the group didn't listen to him. Pérolas e esmeraldas também não deram atenção para isso. And they all sent cards to Colin, E sempre mandaram cartas. and they talked to him at the functions. E ensinaram para ele nas funções, And they nas spent convenções. time with him. E passaram tempo com ele. A month ago, Um mês atrás, Colin just received the papers o Colin acabou de receber os papéis
that will admit him to a university next month. que vão aceitar ele na faculdade no mês que vem. This business Esse negócio will have a profound effect on your children vai ter um efeito muito forte nas suas crianças, because it will let them know that they can get things done. que vai fazer com que eles saibam que eles podem fazer as coisas acontecerem. Our other son, who worked very hard in this business on weekends and after school, O nosso outro filho que trabalhou muito duro nesse negócio nos fins de semana e à tarde, just graduated from a university last month, acabou de se formar no mês passado na faculdade and he's on to his first job, e está a caminho do seu primeiro emprego. and he's just about to go direct in this business. Está se qualificando direto nesse negócio. So the business truly has blessed our family, Então realmente o negócio já se incorporou na nossa família. not just with our personal accomplishments, Não só com relações profissionais, but pessoais, for the next generation in our family. mas para a próxima geração da nossa família. That's why I would tell you this. É por isso que eu vou falar uma coisa para vocês. Go out and draw the circles and get a babysitter for your kids. If Vai you lá have to. fora e mostrar os ciclos e arranje uma babá para suas It's crianças. okay to leave them with your parents once in a while. Não tem problema você deixar os filhos uma vez ou outra com seus pais. Let them listen to the tapes. Deixe eles escutar as fitas. Let them meet some of the people that you look up to in the business, Deixe eles olharem para as pessoas, conhecer as pessoas do negócio. because those people will be the role models for your children. Porque esses vão ser as pessoas que vão incentivar os seus filhos, vão ser espelhos dos seus filhos. I think about the other blessings this business has given us. Ele vê o outro lado que esse negócio abençoou. And some of those things we can share with you and some of them we can't. Uma dessas coisas podemos compartilhar com vocês e outras não. It's easy to talk about the day that I had my last day at work. É muito fácil falar sobre o dia que eu tive meu último dia de trabalho. I want you to picture this. Eu quero que vocês imaginem isso, filmem isso. I want you to picture having a big limousine pull up to where you work. Eu quero que vocês imaginem uma limusine bem grande parando bem na frente do trabalho de vocês. I want you to picture having all these cars out in front of your office or your business or your place of work. Eu quero que vocês imaginem todos esses carros bem na frente do trabalho de vocês. I want you to see what it's like when they're all blowing their horns. Eu quero saber como é que é quando estão todas as pessoas apertando as buzinas. they have flags that they're waving back and forth. E tem pessoas lá com bandeiras e abanando tudo mais. And all the balloons Balões and all the paper they throw up in the e air. todos os papéis que eles estão jogando no ar. And you walk out of your office or você- your place of business E você sai do seu escritório, então do seu lugar de trabalho, or wherever it is that you work for the last time. ou então qualquer lugar que você esteja trabalhando pela última vez, And all the people that you had worked with. e todas as pessoas com quem você trabalhou, And some of them had kind of said, well, I don't have enough time for that. bem, eu não tinha muito tempo para isso, eles estavam falando as pessoas com quem ele trabalhava antes. And some of them said, well, I wouldn't do anything like that. Bem, outros falavam, bem, eu não faria nada parecido com isso. Look at who I am. Olha quem eu sou. And some of them would say, well, I'm afraid of what my neighbors would think. Bem, eu tenho medo de que meus vizinhos vão falar. Or I have too much education. Nós temos muita educação. Or I have too little education. Ou então não tenho suficientemente não tenho educação suficiente. But really all they did was make an excuse for themselves, not Mas for a única you. coisa que fizeram foi inventar uma desculpa para eles mesmos. And you see all these people there, E você vê todas essas pessoas lá, and they're shaking their head. e estão lá olhando, chacoalhando as cabeças. And you see them in the windows, E você olha eles nas janelas, with their nose flattened out against the glass. com o nariz colado no vidro, na janela. And they're shaking their heads. E estão lá, chacoalhando a cabeça. And as you walk out there and the chauffeur holds the door open on the car, E assim que você sai lá e abre o chofer abrindo a porta do carro, you hear people say, você escuta pessoas dizendo, well, he was just lucky. bem, ele só teve sorte. I don't think luck had anything to do with it. Eu acho que sorte não tem nada a ver com isso. In fact, I think the harder you work, the luckier you get. De fato, eu acho que quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Because life changed for us that day. Porque a vida mudou para a gente nesse dia. And for those other people, life will stay the E same. para aquelas pessoas que ficaram lá, a vida vai continuar a mesma coisa. But you see, did it really change that day? Mas realmente mudou aquele dia? Or did it change 8 years before? Ou mudou 8 anos antes? That's when life really changed for us. Foi aí realmente que a vida mudou para a gente. When you got in this business, that's when life changed for you. Quando vocês entraram nesse negócio, foi quando a vida mudou para vocês. When you signed that application, Quando você assinou o contrato, you signed your declaration você assinou sua declaração for future independence. para a independência futura. You see, then you have to do the work. Mas depois você tem que fazer o trabalho. And that's what we understood. E foi isso que entendemos.
And I thought we worked hard when I still had a job, E eu achei que trabalhávamos muito enquanto eu tinha meu emprego. but we began to work harder after I left my job, Mas começamos a trabalhar mais duro ainda depois que eu deixei o emprego. because now we had to make all the arrangements. Porque agora tínhamos que fazer todos os arranjos. Now we had to do all the scheduling. Agora tínhamos que fazer todas as Now we had to find a new reason for building this business. Agora tínhamos que achar uma nova razão para construir esse negócio. I know for many people, Eu sei de muitas pessoas when they go direct que quando vão direto and they see that they start to make some money as directs, e começam a fazer dinheiro como diretos, their reason for this business, building this business, a razão por fazer este negócio has been satisfied. já está satisfeito. That's when you need to get around your new pearls, your emeralds, and your wonderful new diamonds. É aí nesse momento que vocês têm que se juntar aos seus novos pérolas, os novos esmeraldas e os diamantes. When we first met Fabio and Sheila, Quando conhecemos Fábio e Sheila pela primeira vez, they had some dreams, but not big dreams. eles tinham sonhos, mas não sonhos grandes. Their dreams have changed. Os sonhos deles mudaram. Their dreams are big today. Hoje os sonhos deles são enormes. When we first met your emeralds, Quando encontramos os esmeraldas pela primeira vez, they were directs at that time. eles não eram nem diretos naquela época. Their dreams were small. Os sonhos deles eram pequenos. Their dreams have changed. Os sonhos deles mudaram. They have big dreams today. Hoje eles têm sonhos muito grandes. What about your dream? E o seu sonho? What's it going to be like 5 years from now? Como é que 10 vai ser years from daqui a now? 5 anos, daqui a 10 anos? See, that's the key to building this business. Essa é a chave de construção desse negócio. Anyone can draw the circles. Todo mundo pode desenhar as bolinhas. They'll work just as good for you as they have for anyone before you. Vão ser tão bons para vocês quanto foi para as pessoas antes de vocês. But what's it going to be to keep you moving ahead? Mas o que vai manter vocês prosseguindo, indo à frente? How big is your dream going to be? Qual vai ser o tamanho do seu sonho? Where do you see the people that you love and care about 5 years from now? Como é que você vê essas pessoas que você ama e cuida daqui a 5 anos? Let me tell you how this business will test you. Deixe-me falar para vocês como esse negócio vai te testar. You can get ample rewards in this business. Você pode ganhar muitas recompensas nesse negócio. You can get the fine jewelry. Você pode comprar joias. You can get the wonderful luxury cars. Você pode ter os carros de luxo. You can live in beautiful homes. Vocês podem morar em casas maravilhosas. Take vacations around the Vocês world. podem tirar férias pelo mundo inteiro. But all that can be gone Mas tudo aquilo pode acabar just like that. assim, rápido. When a big storm comes along, Quando uma tempestade forte vem, as we found out when the hurricane hit our house 2 years ago, quando descobrimos que um furacão bateu na nossa casa há 2 anos atrás. one day you have a beautiful home, Um dia você tem uma casa linda e maravilhosa and the next day you don't. e no dia seguinte você não tem mais. One day you have Mercedes cars sitting in the driveway, Um dia você tem Mercedes na garagem and the next day you have very used cars sitting in the driveway. e o dia seguinte vocês têm carros muito usados na garagem, Trees on top of them. com cheio de árvores em cima dos carros. One day you have a beautiful motorhome, Um dia você tem um motorhome muito lindo and the next day you don't. e no dia seguinte você não o tem mais. But one of the things you do have Mas uma das coisas que você tem are the friends that you've made over the years in this business. são os amigos que você fez durante os anos de negócio. Because nothing takes that away. Porque nada separa isso, nada mantém isso longe de vocês. We have since What? replaced all those things and more. Nós já conseguimos repor tudo isso que perdemos. And the friendships have grown and strengthened during that time. E as amizades têm se fortalecido e crescido desde aquela época. And it made us realize what this business was truly all about. E aí entendemos que realmente esse negócio é sobre isso. I can assure you, standing on this Eu stage, posso te assegurar, sentado de pé aqui nesse palco, that you too will find a test in this business. que vocês também vão encontrar um teste nesse negócio. Something will test your character Alguma coisa vai testar o seu caráter and your resolve. e você vai resolver. Something's going to change inside of you, Alguma coisa vai mudar dentro de você and you may not even know it at the time it e happens. você talvez nem saiba quando aconteceu. And somewhere along the line, E alguma- you'll have to make a decision to take this path or this Em path. alguma parte do caminho você vai ter que decidir que rumo você vai tomar. This has happened to us more than once. Isso já aconteceu a nós mais de uma vez. And the path that we have chosen E o caminho que eles escolheram is the path where our friends and the people that we love and care about are in this business. e o caminho que escolheram são os caminhos que os amigos dele também escolheram, os amigos do negócio escolheram. Ask yourself these questions. Pergunte você essas seguintes perguntas: Who is trying to change our life
in a positive way? Quem está tentando mudar a nossa vida de uma forma positiva? Who is encouraging us to be better tomorrow than we are today? Quem está encorajando você a ser melhor hoje do que amanhã? Who is the one that's helping us move ahead? Quem está nos ajudando a prosseguir? Are these the people that we used to associate with? São essas pessoas que estamos nos associando? Is this my boss at work? É esse meu chefe no trabalho? Is this someone in the government that I know? Será que essa pessoa é aquela pessoa no governo que eu Is conheço? this maybe even a family member? Talvez possa ser até um membro da família. You see, I can't answer that for you. Eu não posso responder isso por vocês. But for myself, I knew that many of these people were not the people that were helping our family move ahead. Mas eu sei que na minha família essas são as pessoas que não estavam me ajudando a ir para frente. In fact, many times I think they wanted us to stay where we are. E muitas vezes eu pensei que essas pessoas queriam que a gente ficasse onde estávamos. Or maybe not even do as well. Ou então nem tão bem. And then I met people in this business. Aí eu conheci pessoas neste negócio. I met Bill Childers. Conheci Bill I Childers. met Hal Gooch. Gooch. Bill Gooch. I met people like this wonderful family that entered our life, Tim and Connie Foley. Aí conhecemos as pessoas que entraram na nossa família, pessoas maravilhosas, Tim e Connie Foley. And I began to realize that there was a different group of people there E comecei a perceber que existia um grupo diferente de pessoas ali, that we could use as examples. que podíamos usar como exemplos. Because these people were around us, Porque essas pessoas estavam na nossa volta. and every time we were around them, we knew life changed for the better. E sabíamos que toda vez que estávamos perto dele, a vida mudava para melhor. I knew that our children looked at them as role models and heroes. Eu sei que as nossas crianças olhavam para eles como heróis, como modelos. And I will ask you this question. E eu vou fazer para você a seguinte pergunta: Who would you rather have as a hero for your children? quem vocês preferiam ter como um herói para os seus filhos? These fictitious characters on television? Esses tipos fictícios que aparecem na televisão? These movie stars that you'll probably never meet? Esses estrelas de cinema que vocês talvez nunca conheçam? Even these wonderful athletes that Brazil can be so proud of? Mesmo esses atletas maravilhosos que o Brasil pode ter orgulho de ter? Or will it be someone like Fabio and Sheila? Ou alguém como Fábio e a Sheila? Will it be someone like Tim and Connie? Ou alguém como Tim e a Connie? Will it be someone like these wonderful emeralds that you Ou vai have? ser alguém como esses esmeraldas fantásticos? Who really cares about you? Quem realmente se importa com você? You see, that's what we've discovered. Foi isso que descobrimos. That when we go through life, Que quando passamos pela vida, only a few people will have an effect on us. poucas pessoas vão ter realmente um sentimento de afeto por nós. And because of this business, E por causa desse negócio, we can choose who those people are. nós podemos escolher quem são essas pessoas. We've made our choice. Nós fizemos a nossa escolha We made it long ago. e fizemos há um tempo atrás. I know that every time I see our children, Eu sei que toda vez que vemos nossos filhos, it was the right choice. foi a escolha certa. I know that when I see my wife on Eu stage, sei que quando vejo minha esposa aqui no palco, overcoming many fears and anxieties, indo por cima de todos os medos, it was the right choice. foi a escolha certa. And when I get the chance to meet the people in this room E quando tenho a chance de conhecer as pessoas nessa sala and see in your eyes a gleam for a positive future, e ver no olho de vocês um futuro melhor, um futuro positivo, that it was the right choice. sei que foi a escolha certa. You too Você também will have to make choices. terá que fazer escolhas. Think about what your future is going to be like. Pense como vai ser o seu futuro. Think about when you become free. Pense quando você vai ser livre. Think about when you have friends that are all free, just like you. Pense como vai ser bom quando você tiver amigos livres como você. And you can look back E você pode olhar and say, I made the right e choice. dizer, eu fiz a escolha certa. You see, this business transcends all of us in this room. Esse negócio transcende a todos nós nessa sala. This business goes around the world. Esse negócio vai ao redor do mundo. There are people just like you sitting someplace in this world tonight. Existem pessoas exatamente como vocês sentados num outro lugar do mundo. And they're sitting there with a small dream, perhaps. E estão sentados lá com um pequeno sonho, Or talvez. maybe a little bigger dream. Talvez um sonho um pouco maior. And they're sitting there thinking not about what happened E yesterday. estão sentados ali, não pensando no que Because aconteceu ontem. yesterday is gone. Porque ontem foi, já They're acabou. thinking about what's going to happen tomorrow. Estão pensando no que vai acontecer amanhã. In the days to come, the weeks to come, and the months to come. Os dias que virão, as semanas que virão, e os meses que virão, e os anos que virão. And how many people they can have a positive effect on. E quantas pessoas eles podem ter um efeito positivo sobre essas And pessoas. some of those people, just like some of the people in this E room, algumas dessas pessoas, como algumas dessas pessoas que estão aqui nessa will sala, not be satisfied until they touch
the lives of thousands of people. Não vão estar contentes enquanto não tocarem a vida de milhares de pessoas. They will not be satisfied, just like some of the people in this room, until they have gotten the job done. Eles não vão ficar satisfeitos como tem certas pessoas aqui. Eles vão ficar satisfeitos só quando They conseguirem will acabar o not- trabalho. They will not be satisfied, just like some of the people in this room, until they pass the dream to someone else. Eles não vão ficar satisfeitos como certas pessoas aqui enquanto eles não passarem o sonho para outras pessoas. They won't be satisfied until they and the people that they love and care about Eles não vão ficar satisfeitos enquanto que as pessoas que eles gostam e que eles amam have an assurance for their future and the future of their generations to come, que tenham segurança para o futuro e das gerações que venham have a better life. ter uma melhor vida. They won't be satisfied until they go diamond. Eles não vão estar satisfeitos enquanto não chegarem a diamante. And that's what I would encourage you. E isso que eu vou encorajar Don't- vocês.